Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Você sabia que no final do século XVIII e no início do século XIX houve um filósofo alemão chamado Hegel que ele marcou a história da filosofia através de um sistema que ele criou chamado idealismo absoluto? Esse sistema ficou famoso e ele partia de um princípio muito interessante conhecido como dialética, que é um princípio da filosofia baseado na contradição sistematizada e organizada. Quando aqui a gente está falando de contradição, eu não estou falando do conceito simplista como a gente conhece, que aponta para um estado de uma afirmação em contraponto com uma negação. Quando você se contradiz negando aquilo que você acabou de afirmar. A contradição de Hegel ela é diferente, ela está ligada a uma autonegação, ou seja, é você negar a si mesmo para encontrar um resultado superior e absoluto. Essa contradição, para que ela aconteça na plenitude da ideia de Hegel, ela deve ter uma estrutura, uma lógica na sua organização. Ela não acontece de forma aleatória, ela não acontece de forma arbitrária. A autonegação se dá quando as contradições promovem sínteses e essas sínteses levarão você a um estágio aprimorado que substitui o estado anterior. O que eu estou falando? A dialética de Hegel ela é o princípio filosófico pelo qual hoje nós conhecemos aquilo que nós chamamos de síntese, que é a contraposição de ideias em busca de um resultado superior. Uma coisa, uma ideia, um ponto, uma proposta que a gente pode considerar como uma tese, ela é contraposta por uma antítese, ou seja, a antítese é a negação da tese e o resultado lógico e estruturado concebido pela contraposição desses pontos é o que nós chamamos de síntese, ou seja, o confronto das ideias entre a tese e a antítese é o que levará a um resultado superior e absoluto proveniente desse confronto, que é o que nós chamamos de síntese. Inclusive, esse filósofo, Hegel, ele, através desses estudos, desses princípios filosóficos, ele apontou para o cristianismo como uma religião absoluta. É porque o cristianismo ele é embaçado, Vamos falar a real, Mas sabe por que ele disse isso? Porque Jesus Cristo já havia nos ensinado lá no livro de João, capítulo 15, versículo 26, você vê esse apóstolo, esse discípulo de Jesus, contando que Jesus já havia os ensinado que ele enviaria da parte do Pai o Espírito da verdade, que provém do Pai. E esse Espírito testemunharia para nós a respeito de Jesus Cristo. É o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Jesus Cristo, que te conduz de forma magistral à revelação de quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Basta você ter humildade para receber. E por que nós estamos falando disso? Qual a relação entre Jesus Cristo, entre o cristianismo e a dialética de Hegel? Porque a contraposição de ideias ela é algo inteiramente saudável. Toda oposição promove crescimento e o confronto leva à maturidade. A vida ela é repleta de desafios e nós precisamos compreender as suas estruturas para alcançarmos níveis superiores nessa terra e na hierarquia dos homens. E dessa forma alcançarmos a plenitude da nossa identidade e do propósito para o qual nós somos criados. Essa passagem que eu citei aqui do livro de João, capítulo 15, do Evangelho de João, capítulo 15, ela é perfeita, porque nessa passagem Jesus ele começa nos apontando como ramos de uma videira, e ele aponta para si mesmo como essa videira. E quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, é um exemplo perfeito para isso que a gente está querendo aprender aqui hoje, porque o Evangelho de Jesus é totalmente contra a cultura dos homens. O Evangelho ele é um confronto ao ser humano. E quando o ser humano sintetiza a pregação do Evangelho, quando ele tem humildade para conceber a verdade, para permitir que este Evangelho ele
promova a aniquilação das minhas verdades limitadas e pecadoras, é quando eu consigo crescer, é quando eu consigo realmente encontrar a verdade absoluta sobre todas as coisas, né? Quando você se permite ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, o resultado é você negar a si mesmo e ser uma nova criatura, ser transformado em uma nova criatura. E é exatamente o tipo de contradição que a dialética de Hegel sugere. Hoje em dia nós vivemos em um tempo onde existem várias visões de mundo filosóficas, várias ideologias que querem eliminar as diferenças entre os seres humanos. Cosmovisões que projetam um mundo sem antagonismos de ideias, sem confrontos intelectuais ou filosóficos, são apenas ditaduras usurpadoras que não querem que você seja feliz vivendo a plenitude da sua identidade. Sabe, são visões e filosofias totalitárias, aonde o confronto, aonde a contraposição de ideias, que é o que faz com que o ser humano cresça, tanto intelectualmente quanto na maturidade do propósito para o qual foi criado, que realmente estão tomando espaço hoje dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro até dos templos religiosos, né? E nós não podemos, de forma alguma, nos sujeitar a isso. Amém? Se posicione, sabe? Tenha humildade para ouvir ideias diferentes das suas e use o seu intelecto, a sua capacidade racional para estruturar essas ideias, essas contraposições de ideias e encontrar a verdade. Né? Não é à toa que o próprio Hegel, que é o fundador dessa visão filosófica, né? desse idealismo absoluto, concebeu que o cristianismo ele é absoluto. Né? Quando você coloca o cristianismo em contraposição com qualquer outra visão de mundo, você vai perceber que é lógico que Jesus te ama e que ele tem um propósito para a sua vida. E é um exemplo prático, né, nessa contradição de Hegel, para a gente entender bem aqui esse vídeo e encerrar, é só você observar uma planta, né, uma árvore frutífera. Né? Essa árvore, um dia, ela foi uma semente. Essa semente, ela foi confrontada pelo sol e pela chuva. Ela foi exposta ao sol e à chuva. E quando ela foi confrontada, quando ela se colocou em uma posição contrária ao sol e à chuva, e ela teve humildade para receber a superioridade do sol e da chuva sobre ela, ela negou a sua condição, né, de semente, ela deixou de ser uma semente e passou a ser um broto. Né? E, consequentemente, o broto também teve a mesma experiência. Né? Quando ele se permitiu ser confrontado, ser transformado pelo sol e pela chuva, ele deixou de ser um broto e se tornou uma árvore, se tornou algo superior. Né? E quando a árvore também permitiu, né, ser inserida nesse mesmo processo de transformação diante do confronto com o sol e com a água, com a chuva, ela se torna uma árvore frutífera. Né? E uma árvore frutífera, a gente sabe o resultado. Ela dá frutos e esses frutos possuem sementes. E essas sementes é o que darão continuidade à vida, né? E continuidade aos ciclos da vida. Né? Essas sementes elas se tornarão, né, novos seres que viverão os mesmos processos que a primeira semente que foi, né, que passou pelo processo, viveu. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o sol da justiça e que o Espírito Santo é a água viva. Né? Nessa passagem de João 15, Jesus já nos ensinou. Nós somos ramos da videira verdadeira. Né? E então, para a gente encerrar aqui esse vídeo de hoje, eu posso deixar um conselho para você e o que eu quero te dizer é o seguinte: não fuja dos confrontos, sabe? Não seja parte de uma geração mimizenta que não pode ser contrariado de forma alguma, senão começa a dar chilique, que não tem a menor capacidade de crescer intelectualmente porque não entende o que é contraposição de ideias, porque não sabe ser contrariada, né, no seu intelecto limitado. Amém? Cresça em maturidade sendo confrontado pela palavra de Deus, porque as sementes, igual nós citamos aqui no exemplo das árvores frutíferas, as sementes desde o princípio foram criadas para serem árvores frutíferas, mas são os confrontos que a levarão à plenitude dessa identidade. Então são os confrontos
que você vive nos seus processos do dia a dia, né? O confronto que você vive ao entrar em contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Que te confronta, que te leva a negar a si mesmo, a negar essa condição atual para se tornar uma nova criatura, que é exatamente a criatura que Deus te criou para ser, que te levarão a isso. Então se entreguem, sabe? Se permita. Tenha humildade para ser confrontado e para ser transformado. Amém? Hoje, quando ouvires a voz do Senhor, o nosso Deus, não endureça o seu coração. Deixa Jesus entrar e transformar a sua vida. Fechou? Um abraço, fica com Deus.